programa Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. E hoje sextamos o nosso quadro incrível que é o Mulheres de Fé. Eu que sempre tenho esse quadro aqui com essas meninas incríveis. Hoje estou aqui com uma convidada também, né? Eu e Monique, a influenciadora cristã, ela que está comigo aqui nesse quadro. Bom dia, Monique. Bom dia, Jô. Bom dia a todas as ouvintes. É isso aí. Já estão entrando na live aí. É isso aí, Irene, meninas. seja bem-vinda. A nossa convidada de hoje, Irene Lopes, empresária, professora, palestrante e atleta. Uau! Que mulher maravilhosa é essa. Bom dia, Irene. Seja muito bem-vinda. Bom dia e muito obrigada. Esse bem-vindo é muito gostoso, né? Eu acho que quando a gente é bem-vinda é sempre muito estimulador assim para a gente estar no lugar e falar o que Deus tem para nós, né? É isso com mesmo, certeza. né? E começar o dia assim, né? Com um bom dia, com esse sol lindo, como diz a minha colega ontem que estava aqui, o sol de brigadeiro, né? Que é aquele céu azul que os aviadores adoram um céu bem azul para poder, né, continuar ali com seus aviões. Mas você falou do bom dia, o bom dia transforma o dia da pessoa. Transforma, Um né, dia Irene? eu passando na rua, assim, falei bom dia para um rapaz que estava varrendo a rua Gari, né? Sim. Ele olhou para mim e falou, a senhora falou bom dia para mim? Eu falei, sim. Ele falou, uau! Entendeu? Eu sempre lembro desse dia. Você lembra desse dia, né, Irene? Porque foi espontâneo e realmente eu queria que ele tivesse um bom dia, porque ele estava ali fazendo algo para nós, né? Exatamente. E ele perguntou, mas foi para mim? Eu falei, sim, foi para você. É que eles não estão acostumados a receber, né? Infelizmente, eles são meio que ignorados, né? É. E até mesmo pela nossa sociedade, que é algo que não é tão legal. Irene, como nós aqui no programa, junto com a Mo, na sexta-feira, a gente sempre traz, assim, mulheres incríveis, mulheres reais, como você. E não poderíamos deixar de fazer aquela pequena perguntinha antes de começarmos com o nosso assunto, que é, gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, para que outras mulheres também aí se conectassem com você. Ai, que bom. Esse é o meu propósito de vida hoje, mais do que antes. Eu sempre fui uma pessoa assim do servir, né? Servir. Desde pequena eu gostava de fazer coisas para as pessoas e eu me sentia bem quando eu via as pessoas bem, Sim, através de algo que eu fizesse, a minha educação e tudo mais. Mas hoje, em especial, nessa minha caminhada com Deus, principalmente, e o fato de eu ser professora e estar no meu servir também, porque ensinar é servir, né? Sim. E essa trajetória minha, hoje eu estou com 57 anos, e a trajetória de vida, que é bastante, ela inclui aí ser esposa, ser mãe. Hoje eu sou avó, né, de 7 netos. Uau! E então a minha trajetória não é só uma trajetória de trabalho, de vida, mas também uma trajetória de profissional no sentido de transitar, né? Eu, por exemplo, sou formada em contábeis, sou professora na área, trabalhei na área também de contabilidade, mas aos 47 anos eu fiz uma transição de carreira, né? Eu literalmente larguei o CLT e abri a minha empresa. Então, a minha trajetória também traz Sim. essa, eu vou dizer, coisa de dizer para as pessoas, nunca é tarde de você ir para aquele lugar onde te faz bem. Nossa. Então, eu tenho uma transição de carreira aos 47 anos. 47 tá? anos. E aos 50, eu fiz uma transição de qualidade de vida. Então, eu comecei a correr, hoje eu sou maratonista, e então eu trago isso para as pessoas. Na verdade, não sou eu. Eu acredito que todas as pessoas deveriam se importar, sim, o que elas estão deixando. A questão do legado. Hoje tem essa questão da influência, né, que está muito aí em moda nas redes sociais. E nós nos preocuparmos assim, o que realmente nós estamos influenciando. É isto mesmo. Importantíssimo. Né? E essa questão de influenciar,
quando você já tem uma trajetória de vida e tudo mais. Então, você tem que olhar para trás e falar assim, o que eu estou fazendo? Eu estou influenciando alguém para melhor ou para o pior, ou algo que não seja bom? Então, trabalhando com mulheres, que hoje eu tenho um movimento, né? Eu e mais uma amiga minha, a Josi Correia, nós temos um movimento de mulheres, onde nós estudamos as mulheres da Bíblia e trazemos as histórias das mulheres da Bíblia para o nosso dia a dia. Nesse contexto, nesse propósito desse movimento, nós queremos dizer para todas as mulheres, mas não é só de Curitiba e do Paraná e do Brasil, é do mundo. Se Deus teve propósito para as mulheres da Bíblia, Ele também tem para nós. E como está escrito na Bíblia, certo? Está escrito na Bíblia as histórias, elas viveram aquela força, a fé. Isso. E não que todas elas foram perfeitas, bem pelo contrário. Deus usa as pessoas imperfeitas, as pessoas bem improváveis, para mostrar o poder dele nas nossas vidas. E esse movimento, né, com esse livro, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco dele, né? Sim. Nós estudamos. O que nós fazemos? Trazemos a história, no caso eu fiz uma semelhança da história de Esther com a minha vida. Mas se você estudar Esther ou conhecer a história, você vai ver que também tem semelhança com a sua vida, porque a palavra ela é viva. Tudo que nós lemos e compreendemos, dependendo do momento que você está vivendo hoje, e ela cabe dentro do teu contexto. Então, esse movimento é para isso, é para levar a maioria das mulheres a conhecer a Bíblia através das mulheres da Bíblia. Nossa, que lindo isso. E que bom, né, ter uma mulher tão incrível aqui conosco, Imagina. uma mulher real, que é o que a gente também fala muito aqui no nosso programa e é algo que a gente traz aí, mulheres reais. Bom dia, mulheres maravilhosas que está aqui na nossa live. Olha como mulheres incríveis, Carol, Evelyn, Vanessa e Josi. Muito obrigada pelo carinho e um momento abençoado no secreto. É isso aí, um movimento abençoado no secreto. É exatamente isso, minha linda. Obrigada pelo carinho. Aí, amor, dá um beijo para essas mulheres aí, ó. Bem-vindas. Né? Olha lá, ó, aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha lá, ó. Que bom que vocês estão aí. Muito bom. E sinta-se à vontade para fazer realmente aqui também perguntas, comentarem. Irene é realmente incrível. Realmente, Jo, ela é incrível. Estou aqui apaixonada por ela já. Que mulher maravilhosa. E que bom tê-la aqui no programa, no Empreendendo com Elas, aqui na rádio. Irene, é exatamente isso. Você é uma mulher real, né, também com muitas situações. Você sai de uma transição de carreira onde você poderia dizer assim, estou tranquila, 47 anos, e faz todo um movimento, e aos 50 você também faz o movimento do cuidar da saúde. Exatamente. Eu ganhei um livro do meu enteado, né, filho do meu esposo, que fala assim, Sem Medo de Ser Feliz, do Arthur Guerra, onde ele diz que o triplé da saúde é o exercício, a alimentação e o sono. E ele veio já, depois que eu já tinha iniciado, ele veio para selar essa conscientização. Então, muitas vezes, quando as pessoas vê nas redes sociais que não é diferente de outras pessoas, ali as pessoas vê o resultado, né? Vê uma mulher que está correndo aí uma maratona, corre todos os dias. Mas, como você falou, Josiane, é real. Eu tenho dores nas pernas, é difícil, não é fácil. Mas o resultado ele é muito melhor do que aquilo que a gente passa. Porque, na verdade, aquilo que a gente passa para que isso aconteça, ele faz parte do preparar, do processo, do amadurecer. Então, é muito mais gratificante o resultado seu depois do que ficar concentrando aí no que é ruim durante todo esse período. Mas, Josi, você falou assim, você é real. Gente, 26 anos, eu fiquei viúva, com 2 filhas pequenas, né? Hoje eu tenho a graça de Deus na minha vida de ver minhas filhas adultas
e com os meus netos, mulheres maravilhosas, mas lá atrás, muitas mulheres que estão me ouvindo, foi difícil também, sabe? Eu pagava aluguel, eu trabalhava o dia todo, minhas filhas ficavam na creche. Não é diferente da vida de muitas outras mulheres, né? Certo. Então, a transformação, a gente é no dia a dia. Então, a Sim. gente tem que ter o temor de Deus nas nossas vidas, agradecer todo momento por ter saúde e enfrentar as coisas de frente, porque às vezes tem palavras bonitas que falam, vai lá, enfrenta, encara. Realmente, isso são palavras motivadoras, mas vindo de pessoas que realmente passaram, é algo de você falar assim, poxa, mas se ela passou, onde ela buscou força? Vá conversar com pessoas onde passaram por coisas muito difíceis. Hoje a gente não vai falar de coisas aqui que o tempo nem vai dar, né? Pela minha idade, nós tínhamos muita coisa para dizer, mas tem coisas assim muito mais difíceis do que somente chegar no final do mês, talvez não ter o dinheiro para pagar o aluguel, às vezes até a alimentação que a gente gostaria, mas que todo momento hoje, com essa minha intimidade maior com Deus, eu vejo o quanto Deus é misericordioso com a gente. E Ele é misericordioso com a gente quando nosso coração está nele. Sim. Porque desde o primeiro momento, Deus já conhece. Por exemplo, Daniel, né? Ele fala assim, desde o primeiro dia eu já estava com você, nos 21 dias que ele fez lá todo aquele jejum, né? Sim. Jejum geral. Então, desde o momento, do primeiro instante que nós colocamos a nossa vida à disposição de Deus, falar, Senhor, o Senhor é o Senhor da minha vida, desde aquele momento, Ele já está com a gente. Sim. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, Senhor, você não esteve comigo. Mas não é. Ele permite muitas coisas para o amadurecimento. Igual você falou, o processo, o amadurecimento. Isso. Então, nós temos que estar disponíveis. Disponíveis. Sim, com certeza. E que linda essa tua colocação. E a mulherada aqui está entrando e mandando muito beijo para você. Hoje, realmente, amor, eu vou ficar só entendeu? Aqui de tradutora dessas mulheres aqui da live. A Carol, que é personal de Curitiba, pediu para eu mandar aqui um beijo. Manda beijo para a Irene, por favor. Uau, que Carol, bom. personal, é uma mulher incrível, sempre está aqui conosco. A Eli, terapeuta também. Essa mulher é fonte de inspiração total para mim. Uau. Nossa, A Vanessa também colocou aqui. Aprendo diariamente com essas mulheres no secreto. Uau. E a Eli colocou também ali, gratidão por ter vocês em minha vida. Olha só quantas Amém. mulheres. Eliette, desculpa, Eliette, é que aqui as letrinhas ficam pequenas. A Eliette que está aí falando tudo isso para vocês. Ih, já pra vou ficar você. emocionada aqui, vou ter que chorar. Já que é real, vou ter que chorar. Mas você está vendo que coisa maravilhosa? Maravilhoso. Eliette, amo vocês. Que amo bom. você. A Eliette é uma transformação de Deus. Ela, a cada dia, a evolução da Eliette com a presença de Deus na vida dela é incrível. Como Deus usa pessoas com os seus propósitos, até mesmo com as suas dores, para mostrar o quanto Ele é importante nas nossas vidas. É isto. E até falando um pouquinho sobre o nosso quadro, né, Monique, que está aqui, essa menina linda, maravilhosa, que eu fui agraciada por Deus, por ela estar aqui comigo na sexta-feira e ter topado de primeira, assim, na coragem. Com a fé e com a coragem. Sem saber o que seria. E foi essa proposta, foi esse o propósito, realmente, de a gente trazer um pouquinho dessas mulheres que nos representou e que nos trouxe a vida nas mulheres da Bíblia. E lá, a gente fala muito que lá não tinha tudo o que tem hoje. Não. Elas não tinham um médico Exato. para poder conseguir ter o seu filho, como a gente já falou aqui, né, Mo? Elas tinham uma fé em Deus. Elas só tinham uma fé. Só o relacionamento com Deus. Só o relacionamento com Deus. Gente, começando por Eva, a Vanessa Seni, que é uma das coautoras desse livro aqui,
ela não estudou Eva, ela estudou Marta, mas ela estava refletindo o seguinte, ela falou assim, se tem alguém que poderia ser revoltada, seria Eva. Ela não teve pai, ela não teve mãe, né? Ela já levou a culpa já ali do início, então ela teria que Ela ser só leva a culpa. Exatamente. Então, começa por aí. Começa por aí. E Josiane, nós estamos falando de empreendedorismo, né? Também. Então, eu sou uma pessoa... né, a gente tem que olhar para nós e ver o nosso perfil comportamental. Então, automaticamente, assim, revendo minhas questões de infância, de criança, no meu dia a dia com os meus pais, meus irmãos, enfim, eu sou uma pessoa líder no sentido de querer fazer, de trazer as pessoas fazer comigo. E eu tinha, assim, sempre um desejo de montar o meu próprio negócio. Hoje, sendo professora, palestrante e empresária, eu vejo quanto de mulheres estão empreendendo. Muito. Empreendendo oficialmente, ali com o seu CNPJ, às vezes informalmente, né? E eu tenho graças a Deus, muitas informações e experiência para trazer alguma coisa no empreendedorismo. Na teoria, pelo fato de eu ter estudado e também ser professora, mas também na prática, porque há 12 anos eu empreendo. E dentro da minha empresa, quando eu abri a minha empresa, eu tinha 3 propósitos. O número 1, que é ganhar dinheiro para sobreviver, que Sim, é a base. Claro. Mas eu falei muito com Deus que eu queria usar a minha empresa para poder ajudar uma ONG, não dá para ajudar todas, mas em especial. Eu falei assim, eu não tenho como contribuir todos os dias, todo momento, mas eu queria adotar uma ONG. E essa ONG está comigo desde quando a minha empresa abriu, que é a União Solidária. A ONG, ela tem crianças lá com neoplasia, eles ajudam a família no geral. E sempre que eu posso, eu faço mais barato. O meu marido, ele é conselheiro dessa ONG hoje, ele abraçou a causa comigo. E o outro propósito era eu tenho um projeto que se chama Sombra. O que é esse projeto? Você abriu uma confeitaria, abriu uma loja, está vendendo roupa, está vendendo bijuteria ou está fazendo qualquer outro negócio, você pode ir na minha empresa, você diz, estou indo aí, eu vou ficar 1 hora, 2 horas, um dia, uma semana, atrás de você, vendo tudo que você está fazendo. Só que não é só atrás como sombra. No momento em que eu estou fazendo ali o processo administrativo, ou de compras, ou comercial, eu vou explicando para a pessoa. Eu tive vários casos, vou citar um só para entender o que é esse projeto. Assim, a pessoa falou assim, eu faço bolo. Correto. E eu faço personalizado. Nada a ver. Porém, todas as empresas, como professora da área de contabilidade e gestão, eu falei para ela assim, tá, quanto que custa teu bolo? Ela disse, R$80, digamos, um tamanho de bolo. Eu falei, quanto que você gastou para fazer esse bolo? Ela falou assim, mas eu comprei 1 quilo de farinha que custa tanto. Eu falei, mas dá para fazer quantos bolos? Então, ela não tinha pensado nisso, porque às vezes a pessoa vai muito direto. E quando você faz o seu negócio dentro da sua casa, você mistura as despesas pessoais do seu negócio. Sim. E esse projeto também, a pessoa sai atrás de mim com um caderninho e eu vou dizendo para ela assim, começa a separar, sabe, as despesas e vou ensinando a pessoa. E nesse momento, não que ela sai de lá sabendo tudo, mas ela já sai de lá com um ponto de interrogação se o negócio dela realmente está dando um lucro para ela, porque às vezes é uma ilusão. Compro os ingredientes, custou 30, vendo por 80, nossa, R$50. Não. Como que fica o trabalho dela nesse meio caminho? A mão de obra dela, né? O quanto que ela tem que pagar das coisas dela com esse dinheiro que sobrou. Está dando, não está? Então, tem tudo isso. É uma orientação não só profissional, mas também assim de gestão. Então, eu tenho esse projeto, Sombra, dentro da minha empresa, é gratuito e à disposição. Então, de empreendedorismo, se nós formos falar hoje, pode fazer a pergunta aí que a gente vai falar sobre também. Então, eu vou dizer o seguinte,
que Irene vai ter que voltar mais vezes aqui no programa Empreendendo com Elas comigo, para a gente tirar um dia, uma manhã, só para esclarecer o empreendedorismo. Que eu acho que isso também é muito importante para as nossas mulheres. O intuito é realmente apoiar, realmente dar uma direção e até mesmo falar para assim, mulheres, eu acho que tem que estudar também o que você quer fazer. Sim. Hoje a gente está sabendo que está em alta o bombom do amor, mas não é todas que têm ali o conhecimento, que sabe a temperatura daquele crocante, aquela casquinha, daquela casquinha, né? A massinha, como é que fica, se fica mais durinha ou mais molinha. Então, tem São que ter detalhes, todo um detalhe, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas sabe aquela trade que estava esses tempos aí, que primeiro você começa e depois você melhora? Sim. Eu sou muito fã de dizer assim, antes feito do que perfeito. Eu acredito sim que tudo que você vai fazer na vida, mas, gente, é literalmente tudo, comece. Porque quando você começa, aquilo vai moldando. Eu tenho uma amiga que ela queria lançar um livro de tutoria. Ela falou assim, mas não tá bom. Eu falei, faça o primeiro. Ela imprimiu o primeiro e depois ela rabiscou ele inteiro. O segundo já saiu melhor. Hoje ela está com... Se ela não tivesse feito aquele primeiro, ela não teria melhorado. E eu digo isso para tudo. Por exemplo, eu que corro. Eu não comecei correndo 42 quilômetros. Eu comecei 5 mal e porcamente, vamos dizer assim. Meu marido que o diga, eu caminhei mais os 5 quilômetros do que corri. Hoje eu corro, claro, 5 quilômetros de ponta a ponta, mas lá eu tive que começar, entendeu? Então, assim, tudo que nós vamos fazer, temos que iniciar. Está na Bíblia, gente. Deus fala, a ação, certo? Se você eu estou precisando de ajuda, fale com Deus. É o seu primeiro passo, é uma ação. Você falar com Ele, é orar, ouvir um louvor, pedir ajuda. Sabe o que acontece? Hoje em dia você tem que pedir ajuda. Ir também, ver uma rede de apoio, se colocar nessa rede de apoio, estar em movimentos como vocês fazem todo final do mês ali, que é importantíssimo. Às vezes você fica com preguiça, você começa a colocar obstáculos. Justamente naquele dia você não pode. Mas por quê? Você teve a semana inteira para resolver aquele negócio. E no sábado... Né? Olha, você falou algo extremamente importante. Nossa, eu não poderia ter esquecido disso. Deus acho que fez você me lembrar. Quando eu comecei a minha empresa, eu também não tinha recursos literal para poder investir num curso. Sim. E hoje, Curitiba tem gratuito pela prefeitura. Isso. Gente, o Vale do Pinhão ali, eu fiz o meu Google e fiz a minha página no Facebook aprendendo com cursos lá do Vale do Pinhão. Sim. Então, assim, por exemplo, aproveitar oportunidades. Você já ouviu falar aquele ditado, assim, as pessoas às vezes querem o resultado que você tem, mas não quer passar pelo processo que você passou. E eu digo, o processo que eu passei é aproveitar as oportunidades. Sim. Por exemplo, assim, dia 9 agora, eu tenho 2 amigas que vão reunir várias empreendedoras num movimento, né? Aí as pessoas falam assim, Irene, mas como que você sabe o que eu sei? Não foi assim, pagando pelo curso, ou aproveitando as oportunidades. Se você estiver lá no movimento delas lá, dele, né? Das amigas dele, lá você vai ter uma oportunidade de conhecer mulheres. Sim. Oportunidade de você falar do seu negócio e, de repente, ouvir alguém que te der algo que talvez você não use imediatamente, mas que em dado momento você vai utilizar. É isso mesmo. Sabe? É estar no lugar certo, na hora certa, com pessoas Procure, certas. exato. Procure os movimentos, network, estar com mulheres, mostra seu negócio, não perca a oportunidade. Sabe aquela coisa do pitch no elevador? Não tenha vergonha, tá ali descendo o elevador, tá na rua. Se você tem algo que serve a alguém, um produto ou um serviço, você diz assim, você faz aquela perguntinha, o pitch é a pergunta. Você usa batom vermelho? Não, eu uso... se você vende batom... Você usa batom vermelho? Não uso vermelho. Ah, mas eu também tenho bege, ou cor de boca. Você gosta mais cremoso ou ele mais sequinho? Então, você está ali falando para a pessoa que você tem o batom. Você talvez não venda naquele momento, mas se você der o cartão para ela ou falar das suas redes sociais, a hora que ela precisar do batom, ela vai lembrar de você. lembrar de você. Eu falei de uma coisa básica, mas nós estamos falando aí de mentorias.
quantas mentorias maravilhosas nós temos de mulheres que Exato. pode edificar a nossa vida e o nosso trabalho. Sim, Exatamente. perfeito. E aqui, gente, bateu aqui, ó, 10h30 e o papo tá, né? Tá gostoso, tá rendendo aí. Você viu quantas informações, quantas coisas incríveis nessa sexta-feira? Então continue conosco. E se você quiser já fazer a sua pergunta aí, ó, fique à vontade, sua dica, sua orientação. Nós aqui estamos num bate-papo, lembrando isso. Mo, quero Vamos que lá, fale um então. pouquinho, né, Mo? Agora vamos chegou lá. o teu momento. A Irene- Eu, como empreendedorismo aqui, eu já falei muito. Agora é tua vez, vai lá. A Irene é incrível, a gente conheceu ela, né, lá através da Perfeito Eventos, né, com o encontro das amigas dele. No dia do encontro, acho que foi o primeiro encontro que a gente fez lá. Eu estava lançando Era esse o livro. lançamento. E, é lindo, e o seu espaço é lindo. Parabéns. Obrigada. E aí era bem o dia do lançamento do livro No Secreto. E foi incrível, né? Ela fez um sorteio de livro lá, eu ganhei. Uau! Foi muito legal. Olha, parabéns. E lemos, né, o livro. E aí a Irene se identifica ali, né, com o Esther. Então, para as nossas ouvintes, né, conte um pouquinho de Esther e como ela se conecta com a tua vida. Então, o movimento No Secreto, esse livro aqui, inclusive nós temos a página no Instagram do No Secreto. Esse movimento, ele é para fazer exatamente o que eu vou dizer agora. Ir lá, ver uma mulher da Bíblia e trazer toda a experiência, toda a história dela para a nossa vida hoje. E fazer uma semelhança. E no nosso movimento, Esther caiu para eu estudar e para eu trazer para a minha vida. E quando eu estava lendo isso, por mais que eu sabia que o livro de Esther existia, alguma coisa dela ali e tal, e a única coisa que vinha na minha cabeça quando saiu é que ela era uma líder. Ela liderou, né, um povo, ela salvou um povo, né? Mas quando eu me aprofundei na história de Esther, eu vi incrível como ela era estrategista. Ela foi estrategista. Meu Deus, ela usou estratégias para fazer o que o coração dela estava sentindo e a força que ela tinha em Deus, a fé que ela tinha em Deus, porque Deus já tinha propósito para ela desde quando ela ficou sozinha, né? Que ela foi criada pelo primo dela. E você vê, Deus já sabia o que ia acontecer. Mas o que aconteceu com ela? Ela foi obediente, ela foi muito sábia. Ela não fez as coisas. Eu até falo pro meu marido assim, eu falo, nossa, ainda bem que mandaram eu estudar Esther, porque eu me identifico com ela, porque eu sou uma pessoa que acredito que eu sou bastante líder, e ela também é líder, mas ela me ensinou uma coisa: fazer as coisas no tempo de Deus. Porque se alguém que conhece a história sabe que o que ela fez? Ela foi para um pátio para ela ser vista pelo marido dela, sabendo que ela ali, bela como ela era, né? E andando ali pelo pátio, ele ia chamar a atenção dele. Então, isso foi uma estratégia. Ela teve o tempo de preparação dela, né? Exato. Para ser escolhida. Exatamente. Ela teve o tempo de preparação, ela teve obediência, ela foi humilde. Ela entendia quem ela era em Deus, né, Jo? Já conversamos sobre isso. Então, ela sabia quem ela era em Deus e tudo isso fez com que, no momento que elas se apresentassem ao rei, ele a escolhesse, né? Como rainha. É incrível, realmente. E ela acreditou. E daí eu falo assim para o meu marido, eu falei assim, naquele primeiro dia, ela poderia ter derramado tudo que ela queria quando ele convidou no primeiro jantar. Isso. Você viu que ela foi sábia e tranquilamente, para ele pensar, para ele analisar e tudo, ela provocou o quê? Um segundo jantar. Exatamente. E foi nesse segundo jantar que ela expôs tudo o que era para ser feito de acordo com a vontade de Deus. Exatamente, porque o povo foi decretado ali a morte de todo o povo judeu, né? Então, ela, no segundo encontro, ela pede em favor do seu povo. No seu povo. Até então, ela não revelou que ela era judia, que ela não era ali, né? Não foi ansiosa, não foi precipitada. Eu já teria falado tudo no dia. Como assim? Se você matar o povo inteiro, vai me matar eu também? E já no primeiro dia, eu nem provocaria o segundo dia. Mas Esther me ensinou isso. Exatamente. Ela ensina a gente a agir no tempo certo, né? Exato. Você disse com sabedoria. A agir no tempo certo e
no tempo de Deus. E hoje em dia a gente acaba não dando ouvidos à voz de Deus. A gente quer muitas vezes fazer por nós mesmos, no nosso tempo, do nosso jeito, e sempre dá errado, porque tudo que nós fazemos fora da vontade de Deus não é bom. E com a Esther, realmente, a gente tem esse aprendizado aí, né, de agir no tempo certo. Eu tenho um pedido para fazer para todas as mulheres. Pare e ouve a voz de Deus. É incrível como Ele fala com a gente. É incrível, incrível. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, mas eu não entendo. Como assim Deus fala com você? E às vezes nós estamos juntos, eu falei, ó, agora Ele falou com a gente. Ela, como assim? Ela falou, verdade. Sabe assim? Então nós temos que estar com os olhos atentos à voz de Deus. E até o nome do seu livro ali, No Secreto. É nesse lugar, né, Jô, que nós começamos a caminhada com ele, no secreto. E você se reúne com as mulheres, né, no secreto. Como que é esse tempo? Olha, esse aqui é o primeiro livro. No momento, assim, eu não tinha intenção de... eu e a Josi, que somos a coordenadora desse projeto, nós não tínhamos pensado no livro. E não sei se tem tempo, mas rapidamente eu vou contar como tudo isso surgiu. E foi ouvindo a voz de Deus. Isso. Eu fiz o caminho de Santiago, foram 755 quilômetros pensando, porque eu fui para lá pensando em aproximar mais de Deus, ter uma intimidade maior com Deus. E a minha filha falou, mãe, quando você é íntima de uma amiga, você conta segredo para ela conta segredo para você, quando você está triste, você fala para ela, quando você está alegre, você fala com ela, e assim é com Deus. Intimidade você Sim. cria quando você conversa e conta todos os seus segredos. Sim. Fui para lá, na volta, eu falei, Senhor, eu tenho talentos e eu quero multiplicar. E voltei pedindo para ele que eu queria fazer um movimento com mulheres, fazer alguma coisa. Passou 10 meses e não vinha algo para ser feito. E o dia assistindo o filme Force, o filme cristão, esqueci o nome agora, já lembro. E assistindo o filme, eu vi aquela mesa... Forja. A Forja, exatamente, a Forja. Vi aquela mesa em U, como se o Espírito Santo falasse assim, é isso que eu quero que você faça com as mulheres. Olha, me arrepiei aqui agora, que foi exatamente isso que aconteceu. Cheguei e conversei com essa minha amiga de imediato. Deus já tinha preparado o coração dela. Ela falou, sim. E a gente se reuniu com as mulheres para nós estudarmos as mulheres da Bíblia. E esse livro não estava no projeto. Mas depois nós pensamos o seguinte, o que nós estamos fazendo aqui no secreto vai continuar no secreto, porém, as pessoas têm que ver o quanto o nosso estudo vai impactar a vida de outras mulheres. Porque nós conhecemos as mulheres da Bíblia porque está na Bíblia. Sim. Então, nós teríamos que trazer por escrito para que outras mulheres lê a história de Esther. A história de Esther, ou comigo, a outra história. Ou a Eva com a Vanessa, e a Ana com a Josi. O entendimento, Exato. que é o que a gente traz aqui também no programa, que é onde você se enquadra junto com aquela mulher. Exatamente. Você falando aqui, desculpe até... Imagina. Eu até anotei aqui, porque eu também me coloco muito como Esther. E eu já tive uma pessoa maravilhosa que também orou por mim e disse a mesma coisa. Eu tenho muito... eu sou uma Esther, mas talvez ainda está faltando um pouco mais do estar com ele, né? O tempo dele. Isso, obediência. A obediência. A obediência. Daí surgiu o livro, nós fizemos o lançamento. Primeiro nós imprimimos 500 unidades, mas evaporou-se. Fizemos mais 500 unidades. E agora nós estamos no dia 30 de agosto, nós vamos lançar o segundo volume. No total vão ser 4 volumes, porque nós vamos estudar todas as mulheres da Bíblia. Então vão ser 4 volumes. Esse foi o primeiro, o segundo agora dia 30 de agosto, onde nós depois vamos reunir mais mulheres e vamos estudar mais 14 mulheres, depois mais 14 mulheres. Então, esse movimento para que o maior número de mulheres conheçam a palavra através das mulheres da Bíblia. E é incrível, é incrível. Só voltando ali, você comentou de uma amiga sua, né, que como que eu ouço a voz de Deus, né? É interessante que no livro de Esther, a Bíblia, ela só tem 2 cartas que tem nome de mulher, que é Esther e Ruth. E no livro de Esther, não se menciona Deus. Ali a gente tem toda a história
E a gente vê Deus em todos os momentos, Nossa, mas não tem nenhuma citação direta dizendo que foi Deus, por exemplo, né, em outras cartas onde o profeta diz, assim diz o Senhor, ou até menciona Deus, né, e os outros nomes, né, eu sou, que menciona Deus. Esther, não. É um livro que conta uma história, uma circunstância, que você vê que aquilo é muito improvável. Então, na nossa vida, muitas vezes, Deus ele não vai... A gente, né, pelo menos quando a gente está começando a caminhada com Ele, a gente fica com dúvida. Sim. Mas será que é Deus? E aí é só a gente ver... Porque, assim, coisas que são impossíveis aos olhos, que fogem da lógica humana. Aquilo, assim, eu não tinha chance nenhuma de eu conseguir aquele emprego. De repente, você é a chamada. É Deus. É Deus. Então, é nos detalhes que a gente vê Ele, né, no decorrer da nossa vida, da nossa história, das conexões. Então, né, a gente chegou lá na Perfeto Eventos, lá, foi muito improvável, né? Foi uma conexão improvável. E, de repente, a Irene chega lá com o livro. Então, o que está movendo isso? É Deus, né? É ter essa sensibilidade de ouvir nos detalhes, né? Você vê, eu estava no lançamento, eu já estava cansada fisicamente, no sentido assim... Já era o final do dia. Era já, o final, no tava começo da noite. noite. Durante a manhã foi um lançamento num hotel, foi a manhã inteira. À tarde eu fui fazer o lançamento lá no Positivo. Aí meu marido falou assim, mas aqui tá cheio de mulheres. Ai, me arrepia. É como se Deus falasse... Lá tem um monte de mulheres. Lá tem um monte. Aí eu cheguei lá e comecei a falar do livro para mulheres, mas não do livro em si, mas da palavra, dizendo o quanto, né? E eu tomei um carinho tão grande pelo movimento de vocês que às vezes eu sinto vontade de estar lá, mas não por eu, Irene, mas saber que Deus está ali agindo, que Deus está ali falando com outras mulheres e sabe, por mais que todas ali têm problemas, como todas nós temos, o sorriso das mulheres ali é um sorriso que vem de Deus, é um sorriso de paz, é um sorriso de, tipo assim, eu estou com ele, é que nem Jeremias, né? Jeremias tinha que ser trazido para... as mulheres que hoje têm medo de aparecer na internet, né? Porque lá em Jeremias, Deus fala assim para ele, vai lá e fala. Ele falou, mas será que eles vão me ouvir? Ele fala, sim, porque eu estou com você. Então, gente, vá lá e fala, vai lá e faz, porque Deus está com você. Exatamente. Então, leia um pouquinho de Jeremias, que você vai falar assim, nem ele acreditava nele. Como muitas mulheres não acreditam em si mesmas. Mas não é acreditar em nós, é acreditar nele. Exatamente. Nós não fazemos por nós, porque nós temos capacidade ou somos fortes, não. A gente, na Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Vem dele. Então, quando a gente caminha com ele, a gente faz não por nós, mas porque ele nos capacita. Olha, até a Mari aqui colocou o nome do livro aqui, do filme, que era o A Forja, né? Ah, sim. E aí a Stephanie entrou, beijo, Steph. E a Kellen, eu estava lá nesse dia e foi lindo. No dia do sorteio. Olha aí, ó, viu quantas mulheres maravilhosas que estão aí, ó, com vocês, conosco. A gente fala, eu vou falar assim, ó, vou dar um recadinho para Deus. Deus, é isso que eu queria. Quer dizer, eu queria que você me usasse para que isso acontecesse. Né? Porque lá na Bíblia tá multiplicar os talentos. Se Deus me deu o talento, me deu esse dom da palavra, de falar, de ser líder, então tá se multiplicando os talentos. E ele tá te mostrando. Então é isso. Ai. Exatamente. Olha aí, ó, tem coisas que estão acontecendo já. E por coincidência, mas eu falo, não é coincidência, é Jesuicidência, né? Porque Deus, ele já tá tudo escrito. O segundo livro, o lançamento, também vai ser no mesmo dia do nosso encontro lá. É incrível. E daí, o que eu vou fazer? O lançamento vai ser de manhã e à noite estarei lá de novo, mostrando. Você vê que vocês estão juntos, né? Estamos conectadas. E você sabe que no terceiro livro vai ter 2 meninas do... Amém, eu já orei para Deus, porque a escolha é feita assim. Não somos nós que escolhemos. Eu fico ali sensível ao falar de Deus e falar, Senhor, me mostre a pessoa. Esses dias tinha uma pessoa que nem sabia do movimento, nada. Eu fui num lugar, ela começou a falar, eu senti, falei, Deus, essa mulher eu vou ter que convidar.
E daí passou, começou a falar, daqui a pouco ela falou assim: eu tenho pedido muito a Deus que eu estou muito morna, eu preciso fazer algo. Gente, eu falei, já entendi, Senhor, é ela. Aí chamei, conversei com ela, ela chorou e falou, eu preciso fazer isso. Olha então, assim, a escolha das mulheres para participar desse movimento, a gente pede para Deus que Ele dê-nos um sinal, que Ele fale com a gente quem são essas mulheres. E eu senti no meu coração, né? Poderia ser todas lá? Poderia. Mas eu sinto assim que 2 vai ser um equilíbrio do movimento de vocês, que normalmente lá dá mais ou menos 40 mulheres em média. Às vezes dá 50, 60, às vezes dá 38, já, né? Enfim. Mas a média ali, eu pensei, 2 mulheres desse movimento trazendo esse entendimento e levando para o grupo já vai fazer espalhar por tudo, né? Mas voltando em Esther, eu lembrei de uma coisa. Você viu como Deus usa literalmente improvável. Não bastasse ele trazer uma mulher que foi criada pelo primo e tudo mais. Não, ele foi lá e pegou uma judia. Exatamente. Olha como ele é tremendo, né? Exatamente. Ele foi lá e pegou uma judia. Que não tinha nada a ver com o povo ali, né? Onde ela estava. Era entendeu? outro... Uhum. É o agir de Deus. É ele dizendo para nós, é isso aí, ó. Sabe? A escolha dele, a seleção dele, ela é a que a gente acha mais improvável para a palavra e para os nossos dias. Ele coloca, né, as filhas dele, né, nos lugares certos, na hora certa. Assim ele fez. E tudo com um propósito maior. Então, porque não era só sobre ela. Entrou, hein? Minha esposa entrou, Silvio. Não, é Silvio. O nome dele é Silvio. Peraí, e se ele entrar, ele vai entrar como Perfeto. Tá. Perfeto Eventos. Não é. E falando em Perfeto, nós abrimos o nosso espaço. Nós temos pedido para Deus usar o nosso espaço também para levar a palavra de Deus. E todas as quintas-feiras, à noite, nós temos um estudo bíblico, sem placa de igreja. A pessoa é só estar lá com a gente. Então, é incrível que cada dia o nosso espaço está recebendo mais pessoas que acreditam em Deus. Exatamente. Pessoas que são filhos amados de Deus. Porque filhos todos nós Todos somos, mas dele mesmo é quem crê nele, né? E o nosso espaço tem usado. Então, a Perfeto Eventos tem recebido muito movimentos de pessoas falando da palavra. E é um espaço, deixa eu complementar aqui, mulheres que estão entrando, obrigada, programa maravilhoso, mulheres incríveis. Mirtz Neves, muito obrigada por você estar conosco. Você também é uma mulher maravilhosa. E aqui, né, já quero que você esteja aqui comigo também. E lembrando, Mirtz, e para todas essas outras mulheres que entraram, e a Sandra, todas as mulheres, é assim, nessa sexta-feira, nós temos esse quadro que é incrível, que é o Mulheres de Fé, para que a minha influenciadora cristã, nós temos aqui junto com a Mo, que é ela que faz esse movimento, tá, gente? Eu só fico aqui nos bastidores ajudando aqui com o microfone. Para quê? Porque a gente traga mulheres reais, mulheres para falar somente das nossas mulheres que passaram ali, estiveram na Bíblia, que é o nosso livro maior, e é onde nós temos, sim, que nós, mulheres, também ter esse entendimento. Exatamente. Né? Basear nele. Então, não temos nenhuma questão de placas de igreja, a gente só quer falar sobre o quê? Sobre mulheres que passaram ali pela Bíblia e como elas conseguiram, né, naquele tempo lá atrás, como Esther, como Eva, como Débora, Ruth, Noemi, Abigail, e Raabe. Quantas mulheres a gente ainda tem para falar, gente. Exato, então é isto, é este movimento que a gente traz mulheres maravilhosas, mulheres reais, realmente para nós estar falando sim, para que a gente tenha um entendimento, até porque o que está acontecendo muitas vezes com a nossa vida. É algo que você disse no início da entrevista ali sobre a influência, né? O que tem te influenciado. E muitas coisas negativas têm influenciado. E por que não fortalecer esse movimento, né? De trazer essas histórias, de
aumentar a fé, né, dessas mulheres que às vezes acham que estão caminhando sozinhas, mas não. Exatamente Existem isso. muitos movimentos acontendo. O da Irene, o meu, o da Jo. E por que O não da une Mirtes, o porque da a Mirtes? Mirtes a também Mirtes é maravilhosa. Não, ela é coautora do segundo livro. E a Mirtes, ela vai falar sobre Ruth. Gente, olha que história incrível. Esses dias, a Mirtes estava conversando com a Paulina. A Paulina também é uma filha amada de Deus, incrível. E as duas juntas. E eu não fico quieta, porque eu quero que Deus multiplique os talentos. E eu vi que Ruth casou com o filho de Raabe na Bíblia. E esses dias a Mirtes estava conversando com a Paulina. Eu falei assim, e a Paulina falou sobre Raabe nesse livro, e a Mirtes está falando de Ruth no segundo livro. E esses dias as duas trabalhando juntas ali, eu falei, tá, na Bíblia também vocês também têm uma ligação. Olha só, você vê. legal. Olha só. E essa Mirtes, ela é tremenda. Essa mulher é Ela incrível. traz a palavra, ela traz. também leva a gente lá no podcast dela. Já poder estive falar lá. Você já esteve? Já, só, viu? Eu Quantas fui. Josiane, não é por nada, não. Aqui bem ao vivo, aqui eu tô dizendo, eu não fui ainda, sabe? Eu fui abençoada, agraciada. Tomamos 2, 3 cafés, um dia de horas no shopping, almoçamos juntas. Olha que legal. Ela tem a empresa dela ali de seguro, né? Sim. E ela faz o seguro do carro da minha irmã. E foi através da minha irmã Josilda, que também é uma mulher de fé, que quero levá-la lá no encontro. E aí eu ela tem uma energia, né? A Mirtes é uma mulher apaixonante, uma mulher maravilhosa. Olha que bênção. E eu já estive nesse podcast, ganhei aquele de fora para dentro dela, uma plaquinha que ela nos dá, nos presenteia. E agora ela está me devendo até a vinda aqui também na rádio. Mas ela é maravilhosa. E olha como é o que ela acabou de falar, né? Das conexões, gente. Incrível. A gente não pode... Isso que eu falo, assim, que eu vejo esse mover de Deus sobre essa união. É aí que ele fala com a gente. Ele está falando com a gente. Exatamente. Deus trabalha na unidade. Isso. E o inimigo, ele tenta o tempo todo separar, quebrar. Então, é criando rivalidade entre mulheres, entre grupos. E isso não, Deus nos chamou para... A gente é a igreja. Se todo mundo quer ir para o céu, lá no céu é todo mundo junto, não vai ser ninguém separado. Eu tenho um lema lá dentro da minha empresa que eu aprendi no estudo bíblico lá com o pastor Cris. O lema é, assim, às vezes acontece de um cliente falar alguma coisa e a gente sentir no nosso coração e olhar para aquele cliente como humano, né? Sim. Daí a gente olha assim para um funcionário, ei, olho de Deus. Olha, então assim, porque quando a gente vê que uma mulher está sobressaindo, tá em conquista, tá tendo resultados e você olha com olhos de inveja, você olha para você mesmo, reflita ali e fala assim, olhos de Deus, como que Deus olha isso? Exatamente. Sabe? Às vezes não, sempre nós temos que recolocar no lugar de Deus. Exatamente. Porque tudo é por um propósito. E não é, como eu falei, não é sobre o nós. Então, ali na história de Esther, o rei Assuero, ele era casado com a rainha Vasti. Isso. E porque Deus tinha um propósito maior, que era salvar o seu povo. Exato. Então, a rainha Vasti, ela é restituída do cargo de rainha, deixou ali por a desobediência. vaga, por desobediência, deixou a vaga ali para que Esther entrasse. Então, tudo é por um tempo. Tudo tem um propósito. Então, se a gente fica olhando com rivalidade, a gente perde. Mesmo. Deus, ele nos não tira permite, do cargo. A gente não permite o agir dele em nós. Ele então, não quer se a gente percebe que você crie isto, né? Isso. Você tenha isto, esse sentimento. Então, exatamente. Então, aí tá aí um recadinho. Olhar com os olhos de Deus, né? Gostei dessa. Não com os olhos do humano. Assim, com os olhar... olhos de Deus. Dá uma pausinha assim e falar, Senhor, eu quero olhar com teus olhos. Fale isso com ele e as coisas já começam a transformar dentro do seu coração. Dentro do coração. Essas experiências eu tô tendo muito, assim... porque a vida da gente tem nossos problemas, né? As situações, nem natural. Todo dia é bom. Que nem a Josi falou, pessoas reais. Não nem vamos todo aqui... não é Big Brother, né? Não, é tipo não, assim, não é uma não, apresentação, não. uma representação. Não, é um o seu viver. dia, Exatamente. Então, nem todo dia é bom. E quando a gente tá com aquele sentimento ruim... Até já comentei aqui, experimenta fechar o olho.
agora eu vou usar Senhor, os olhos de Deus. Mas, assim, o seu coração também. Coloque o teu caráter, Jesus, É em difícil, mim. é difícil. É difícil, mas E a só gente ele sente, mesmo, a né? gente A gente sente sente. esse mover. E nós temos que entender que, às vezes, né, mulheres maravilhosas, a gente também não está preparada para aquele momento. E hoje, eu estou vivendo isto. Muitas coisas estão acontecendo ao meu redor, mas eu entendo que não era para eu estar ali, porque ainda eu não estou preparada suficiente, porque eu estou entendendo que ele não quer que eu passe vergonha. É exatamente Ele não isso. quer me envergonhar. Às vezes Ele fala assim, ai Deus, eu pedi, você não me deu. Não, gente, ele não sabe, ele sabe que você não está pronta. Outra pessoa está fazendo um movimento, você fala assim, mas por que não eu? Porque você não está preparada. E esses 2 dias, quarta e quinta, aconteceram algumas situações mais ou menos nesse ponto comigo, que eu olhei e falei assim, então... E fiquei com aquilo, me chateei um pouquinho, o coração ali meio que, né, ficou um pouquinho doído. E hoje vocês aqui, trazendo a Esther, com essas palavras, com esse entendimento, você que começou aos 47, a idade que eu estou começando. Uau. E o meu propósito é para os 50. Olha só, olha que legal. Uau. Você veio, mulher, assim, muito Deus, ele Falando com você. Ele sabe, ele fala. Exatamente. E a Irene inspira mesmo, porque obrigada. embora eu Não, ela já eu já ela sou fã inspira, dela. ela Vou inspira. ficar ali, ó, stalkeando ela nas redes sociais, aonde ela estiver agora, eu vou estar atrás. Isso aí. Pode ter certeza. Porque eu tenho 33 anos, né? E um sonho de ser mais atleta. Aí já, com a Jo, eu já fico, porque a Jo vai pra academia todo dia. Uau. Sim, Eu falo, faço Senhor, todas as modalidades, dança, pilates, musculação. E você começou a correr com? 50. Então, olha 50 só. anos. Tem 7 anos O e meio. que é impossível, né? Quando você Eu tô tem com coragem. 234 medalhas. Olha só. E Essa medalha não é assim, dizer assim, eu ganhei. Não. Eu me superei. Olha só. Você entendeu? Você teria que colocar mais a tua fala para nós mulheres. Para nós mulheres. Começou aos 47. Olha eu aqui, querendo Não. já que ela seja Não, influenciadora. por favor. 47, 50, porque nesse perfil você também teve a questão da menopausa. Ah, sim. E isso ajudou muito. E eu sou muito falante, eu quero estar com pessoas, e na corrida eu procuro estar sozinha. O rapaz que está ali fora, que eu esqueci o nome dele, acho que ele nem falou o nome dele para mim, ele falou que a trajetória, a corrida ali, ela faz a gente refletir, e é uma grande verdade. Olha só. A hora que você está fazendo um exercício, é um momento seu, ninguém vai fazer para você. Certo? Então, aquele momento é um momento seu. E nesse período, eu estava saindo da menopausa, porque a minha foi um pouco antes, e me ajudou muito. O exercício, ele ajuda muito. Exatamente, que é o que eu falo muito, porque aqui eu sou meio que uma embaixadora do Climatérios, até já está aí tendo um movimento dentro da Câmara Municipal com vereadoras incríveis, como Rafaela Lupion, e também Diara Barbosa, e eu estou ali junto com elas, participando com outras médicas, para a gente ter realmente um movimento onde vai ter o dia de conscientização da mulher na menopausa. Olha só. E isso vai ser vigorado ali, uma lei. Para quê? Para que a gente consiga ajudar outras mulheres e também apoiar, né, o que ela precisa fazer. E você, Irene, dentro desse propósito, acontecendo isso, é possível. Eu passei pela menopausa, eu passei por transição de carreira e eu estou aqui. Eu tenho propriedade para falar do empreendedorismo, da menopausa, da transição de carreira, do ser mulher de fé, do ser mãe, esposa. Você está entendendo, Josiane, você Irene? Não é só eu também estou falando com você. Olha Deus falando aí, ó. Deus, ele fala assim, ó, eu tô entre vocês, eu tô entre vocês. Eliette já colocou aqui, ó, verdade, é pura inspiração. Meu amor. Viu? Você falou ali, tem um livro da Viviane Martinello, Mulheres Enraizadas, eu ganhei da minha filha. E lá ela tem uma parte do livro que ela fala assim da pedra preciosa. Então, tá na Bíblia que nós somos uma pedra preciosa. Pedra preciosa, que ela tem que ser lapidada. Então, quando ela fala de mulheres enraizadas, quer coisa mais enraizada do que
uma pedra preciosa que você tem que ir lá buscar, lapidar. Então, cuidar para ninguém roubar ela ainda, né? Essa analogia que a Viviane faz, ela é incrível. Então, muitas mulheres, eu falo isso porque eu conheço, você também, todas nós conversamos com muitas mulheres, e tem mulheres que falam assim, mas eu não sou provável. Eu sou improvável, porque eu tenho problema com meu marido, tenho problema com o filho, eu sou pobre, eu não sou bonita, eu não sou isso, não sou aquilo. Então, esse movimento que nós fazemos é que nós temos que trazer para essas mulheres, seja onde ela estiver, e o que ela esteja fazendo e passando, mostrar que ela é essa joia preciosa. Que está enraizada, mas que ela vai vir... Porque Deus lapida ela. Ali, a Esther era órfã, né? Então, imagine uma menina que perde os pais cedo, é criada ali por um parente. Ela, com certeza, se sentia uma improvável. Exatamente. Né? Tipo, eu nem tenho pai, nem tenho mãe. O que vai ser da minha vida? E, de repente, ela se torna uma rainha. E não só rainha, né, gente? Isso é um título. Ela foi uma mulher que salvou um povo. Isso que eu ia dizer. Que até a gente comentou aqui que até hoje lá em Israel tem a festa do Purim, que é uma festa por conta de quando o povo foi liberto. Verdade. Eles comemoram até hoje. Então não é só um título, é um legado. É um legado. Né? Ela transformou e até hoje, imagine quantos milhares de anos depois. Isso é influenciar, né? Isso é influenciar. Porque quando ela jejuou, ela não jejuou sozinha, porque às vezes a gente jejuma sozinha para um propósito de várias pessoas. Mas ela comoveu o povo a jejuar com ela. E é incrível como a unidade. unidade. E isso Deus fala fortemente ao meu coração sobre a unidade. Precisamos estar juntas, impulsionando umas às outras. Ninguém caminha sozinho. Deus não nos fez individual. Deus nos fez para relacionamento. Com Ele, primeiramente. E entre nós, sociedade, entre mulheres, os homens, as crianças, os jovens, a gente precisa se unir. Não é? Exatamente. E prestar atenção na questão dos talentos, né? Aquela história de 1 talento, 2 talentos, da multiplicação. Gente, quantos talentos Deus nos dá? Sabe? De falar, de fazer alguma coisa. Aquilo é um talento. E todo o talento que Deus nos deu, a gente tem que multiplicar. E não é só para a gente. Claro, porque o talento, se você guarda para você, ou se você acha que ele é só teu, você perde. Exato. Quando você falou em unidade... ele se multiplica com o outro. Porque o que adianta você falar bem se você ficar só no teu quarto falando para você e a parede? Não adianta. Exato. E é onde você consegue isso, estando com as pessoas. Né? Fazendo, servindo. É incrível que quando a gente serve alguém, as coisas multiplicam, né? Multiplicam, porque, como eu falei, a gente conheceu a Fran, foi através da Fran lá, que é a Fran que conheceu, não sei se é você ou se é o Silvio. O Silvio. É o Silvio. Então, foi uma conexão que foi para outra, que uniu. Que agora eu estou aqui, que você conhece a Mirtes, meu Deus. Eu estou achando legal isso, porque daí eu vou no Instagram. Tem a Penélope também, não sei se você conhece, uma advogada incrível também. Não conheço. Uma mulher muito de fé, o esposo dela, o pastor Eduardo. Eles fazem ali um movimento dentro da casa deles à noite. Olha que legal. Um momento de oração. Ele é muito usado por Deus, um homem muito incrível. E a Penélope, ela é uma advogada, assim, de um nível... Olha, é uma conexão que Deus já está preparando para nossas vidas. Ela é maravilhosa e eu vou fazer a conexão, a ponte aí, até vou convidá-la para estar no evento. Isso que eu tento falar todos os dias para as mulheres. Se você vai num lugar, talvez não aconteça naquele dia, mas depois vai acontecendo. Se você ficar em casa e não aproveitar essa oportunidade, nunca as coisas vão acontecer. Já tem umas 3, 4 já para carregar comigo já. A Mari Girão, que esteve aqui... te conhece também, porque daí lá no encontro a Mari estava, né? Exato. E você já tinha uma conexão. Ela falou assim, uau, você está aqui. Eu falei, você está aqui de novo, porque ela já esteve lá cantando, né, um louvor para um outro movimento de mulheres. Só. Entendeu? E a Mari, ela conheceu o meu primo, que é casado com a minha prima.
no Uber. Então, e ela, Nossa! quando ela veio aqui, né, Jo, ela falou sobre isso, de você não perder a oportunidade de falar, porque você não sabe qual conexão um bom dia, como você falou, Exato. vai gerar na pessoa. Eu tô lendo aqui o que a Eliette colocou, que ela escreveu assim: eu amo todas as habilidades que Deus me deu. E já ensinei muitas mulheres. Aí, ó. Isso aí. É isso aí. Multiplicar. A Stelf Mariano, Deus abençoe essas mulheres todas maravilhosas. A Stauffer A Mariano é minha mãe, Delma. Ai, meu amor! Oi, mãe! É a Delma Stauffer. Ai, Toda sexta-feira ela maravilhosa. tenta entrar, ela tá trabalhando agora. Oh, meu Ela fala, amor, amor, hoje eu vou tentar, tá bom? Colocar vários coração aqui pra Linda. você, minha maravilhosa. Ai, gente. Desculpa pelas vezes eu errar o nome, tá, mulheres? Mas é que aqui a letrinha pequena, o telefone não, fica não mais se distante. Mas assim, o meu amor, o meu carinho, o meu respeito, minha admiração por vocês só cresce. Como vocês estão é impactante. Não tenho nem o que falar, né? Não, e minha mãe te conheceu lá no encontro, Conheceu no encontro. Ela amou E olha, eu vou você. dizer uma coisa pra você, hein? Hoje isso aqui tá pegando fogo, essa live, hein? O que é isso, gente? Obrigada, mulheres, por todas vocês estarem conosco aqui nessa manhã de sexta-feira. Também aqui, né? Com essas mulheres maravilhosas. A A Mariane, gente vai fazer um breve intervalo. sim, claro. Precisamos colocar água nas nossas Ai, taças. verdade. E voltamos para o segundo bloco aí, com mais conversa, com mais assunto aí no bloco, aqui na Rádio Paraná Oficial, no programa Empreendendo com Elas. Eu, Josine Mota, com Monique, essa influenciadora cristã, e também com essa empresária maravilhosa, Irene Lopes, empresária, professora, palestrante e também, gente, atleta, uma mulher de 57 anos. Uau, que mulher é esta? Aí, abri a live agora, hein? Desculpa aí, pessoal. É que eu achei que tinha apertado o botão e não apertei. Mas aqui, ó, entrando aqui já na live. Venham, voltem aqui conversar conosco, hein? Todas vocês. É isso aí. Voltem, estamos Voltamos esperando. para o segundo bloco. Isso aí. Tragam perguntas aqui. Aproveitem a oportunidade do segundo bloco e venham trazendo alguns questionamentos, né? Isso, Irene? Algumas perguntinhas, trocar alguma... Não é perguntinhas, não. Pergunta pergunta. desafiadora. Sabe aquela que a Uau. gente acha que... porque como as pessoas veem o resultado, acredita que seja tudo muito fácil. Gente, não é fácil. São coisas difíceis, Isto. desafiadoras, mas isso nos fortalece, isso nos faz crescer. Vou te fazer uma pergunta, então. Eita. Ai, Jesus. Você cresceu num lar cristão. Como foi essa trajetória na tua vida espiritual, teu relacionamento com Deus? E em que momento que você sentiu essa diferença, assim, de agora eu estou com Deus, de um passado que talvez confuso, talvez, né? Não talvez longe, mas confuso, mas em que momento você se posicionou espiritualmente e que você entendeu que o Senhor te chamava para algo mais profundo, com propósito? Eu nasci num lar católico, mas não literal. Mas, assim, tem uma frase que diz assim, faça o que eu faço, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Os meus pais, eles não iam tanto à igreja, mas eles impunham que a gente fizesse, por exemplo, o catecismo. Uhum. Então, a gente ia lá na igreja. Então, a gente aprendeu o Pai Nosso, graças a Deus, né? Uhum. As orações da Igreja Católica. Então, nós crescemos tendo que rezar antes de dormir. Uhum. O que nossos pais nos ensinaram e que hoje as pessoas não entendem como que é uma sabedoria de Deus, é o respeito, não roubar, respeitar os mais velhos. Então, isso tudo é sabedoria de Deus, sim, né? E isso ele nos ensinou, mas indo para a igreja, sentar na mesa, fazer uma oração, isso eu não cresci, né? Mas, em todo um instante, eu tinha um temor a Deus, que é a diferença de medo. Porque antes os pais da gente, eles colocavam assim, Deus vai te castigar. E se você não fizer isso, Deus vai... Entendeu? Então, vou trocar a palavra. Esse medo que a gente tinha de Deus fazer alguma coisa com a gente, na verdade, os nossos pais estavam falando assim, tem temor a Deus, faça a coisa certa. Então, nós éramos ensinados dentro da palavra. Mas a virada de chave foi um dia que eu recebi uma mensagem. Eu acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso. Olha só.
É a primeira vez que eu vou dizer isso. E a minha filha mais nova está me assistindo. Com certeza ela vai comentar isso com a minha filha mais velha. E se ficar gravado, eu quero que a minha filha mais velha vê isso e ouça. Um dia, porque elas têm um caminhar. Eu trabalhei num colégio durante 12 anos e foi lá que a minha filha mais velha conheceu o marido dela. E esse marido dela, ainda jovem, namorando, levou ela para a igreja. E ela começou esse caminhar dentro da igreja, esse caminhar mais íntimo com Deus. E, consequentemente, a irmã mais velha faz o quê? Leva a irmã mais nova também. Então, eu não ia lá na igreja onde a minha filha mais velha ia, mas ela levou a minha filha mais nova. E lá, minha filha mais nova conheceu o marido dela. Olha como Deus é tremendo. Só que Deus já conhecia o meu coração e Ele foi muito misericordioso comigo, porque Deus é misericordioso com a gente. Quando nós falamos com eles, talvez não vivemos essa rotina de ir à igreja e todos os dias rezar, orar, enfim, mas Ele tem misericórdia. E todo instante eu falava, Senhor, eu quero bons maridos para minhas filhas, eu não quero que elas passem, né? E eu falava com Deus. Do meu jeito, eu falava com Deus. Mas eu não vivia esse relacionamento. E um dia, já casada, minha filha mais velha, ela me manda uma mensagem, ou ela me ligou, eu não sei. Ela falou assim, mãe, não quero saber em qual igreja você vai, mas eu gostaria que você fosse em uma igreja. Pode ser a católica, ela disse isso para mim. Pode ser a católica, não tem problema, mas desde que você tenha esse relacionamento com Deus. E nesse dia eu fiquei ali preocupada. Eu falei, nossa, é um pedido da minha filha. Eu preciso ter esse relacionamento com Deus. E daí, acho que no ano seguinte, não sei que época foi isso, no final do ano elas me deram uma Bíblia. Uma Bíblia com letras grandes, a parte de Jesus em vermelho. E então elas foram devolvendo para mim, porque a gente fala assim, Deus não faz restituição, né? Ele faz uma recompensa, né? Mas não, eu acho que é uma restituição. É uma restituição. Deus, porque o que Deus estava fazendo? Ele estava me devolvendo aquilo que eu tinha pedido para Ele e que eu fazia, que era falar com Ele. Eu não tinha um relacionamento, mas eu falava com Ele, eu ajudava as pessoas, que é o servir, que é uma sabedoria de Deus. Eu sempre fui uma pessoa muito boa, eu sempre temia a Deus, certo? Procurando fazer as coisas certas, honestas e tudo mais. Então, o que Deus estava fazendo? Ele estava me restituindo. Ele estava, através das minhas filhas, falando para mim, olha, chegou o seu momento. É que nem a Viviane fala nesse livro, Mulheres Enraizadas, que eu ganhei da minha filha mais nova. Olha como elas investem em mim. Elas me deram Bíblia, elas me deram esse livro. Aqueles 120 anos do Subirá, a minha filha também me deu. Então, há essa construção. A palavra dela dizendo, mãe, não importa a igreja que você vá, mas vá. Entendeu? Então, elas me devolveram esse relacionamento. Devolveram, não. Elas me criaram esse relacionamento. Eu já tinha um conversar com Deus. Um conhecimento. Isso. E é que, às vezes, a maioria, a gente, como você falou, de crescer num lar onde os pais, né, acreditam, tem aquela rotina de fé, de orar antes de comer, vai na igreja. Mas você, né, entende que o relacionamento ele é diferente. Ele é diferente. Então, quando ela te chamou, quando ela falou, né, vai... É aquela voz assim, eu quero mais de ti. Ela falou assim, não importa onde você vai. Você não precisa vir na minha igreja, ela falou. Certo? E daí eu comecei a buscar isso. Eu comecei a ler a Bíblia. Um dia conversando com um menino, assim... Sabe aquela pessoa que passa na tua vida, assim... Só para deixar aquela palavra que eu não lembro do nome dele, mas eu lembro do que ele me falou. Não é algo para o momento, mas eu tive aí um problema muito gravíssimo com o meu pai. E aquilo me doía, me judiava, um sofrimento, uma dor assim, incansável. E ele disse assim para mim, você só lembra dele porque ele é importante para você. E isso, cada vez que você lembrar, você faz o seguinte, liga um louvor, liga uma música, liga para alguém, tá? Ou troca de assunto, porque se você ficar concentrado naquilo, vai te doer mesmo, e aquilo vai calcificar, ele falou. Gente, eu nunca mais vi esse menino, ele trabalhava comigo no colégio. E a partir desse momento, quando vinha aquela dor, eu falava, não vai calcificar, isso não vai tomar conta da minha vida. E eu comecei a conversar com Deus, falar, Senhor, eu não quero sofrer.
Você veja bem, olha, tão simples. Tão Eu falei isso simples. para ele. Falei, Deus, está doendo muito. Eu já não estou aguentando mais. Eu falava isso para ele. Eu não estou aguentando mais, está doendo muito. Só que eu hoje, se eu tivesse nesse momento, eu ia dizer assim, pô, mas você já sofreu por mim, por que eu tenho que estar aqui sofrendo de novo? Sabe? Senhor, eu ia falar diferente, mas na época eu falei do meu jeito e ele foi misericordioso comigo. Ele entende, É né? isso que eu falo para as É pessoas. isso. Deus tem misericórdia de nós. E ele entende até o silêncio, né? É. Às vezes a dor, a gente não consegue nem Como falar. Daniel, né? Ele falou, Daniel, eu estive com você desde o primeiro momento. Exatamente. Porque, né, foram 21 dias e ele falou, eu estava com você desde o... Está em Daniel 10. Eu estive com você desde o primeiro momento. Então, Deus esteve comigo desde o primeiro momento porque Ele sabia desse momento hoje. De eu estar Exatamente. multiplicando os meus talentos, de eu estar com esse relacionamento com Deus e podendo, assim, através de mim, Deus me usando. Aí é outra. A gente tem que estar disponível. É. Sabe o que acontece? A gente pede muitas coisas para Deus, mas nós não nos colocamos À disposição. à disposição. Exatamente. A gente só quer que Ele faz. Mas o que acontece? Ele faz através de nós. E para fazer através de nós, nós temos que estar com os ouvidos atentos e disponível para aquilo que Ele fala com a gente. Nós Sim. precisamos ter tempo com ele. Exato. Né? Sim. A gente arruma tempo para tudo, para fazer N coisas, mas com Deus a gente negligencia. Olha, E às vezes a gente quer colocar em situações. Eu não vou lá porque fulano é assim, porque eu não vou assim porque ciclano é assado, mas que não é sobre aquelas pessoas, sobre aquele lugar. É sobre você. Então, não procure em nada, a não ser dentro de você. Deus está ali. ó, graças a esse movimento aqui no secreto, hoje eu posso falar o que eu vou falar. Olha, você vê como que é incrível. Foi graças a esse, eu não ia poder dizer o que eu vou falar para vocês agora. Estudando sobre Marta e sobre Maria de Betânia, teve aquele momento em que Marta falou para Deus, né? Falou assim, estou eu aqui fazendo todas as coisas, preparando, e Maria está aí perto de você. E ele falou, ela escolheu a melhor parte. melhor parte. Então, a melhor parte é o momento em que nós estamos na presença de Deus. Exatamente. Olha aqui quantas mulheres, essas mulheres são Maravilhosas. A Gi veio. sem A palavras. Jéssica. Gi entrou, Eliette, Jéssica, Kellen, Evelyn, muito obrigada, mulheres, vocês são sensacionais. Mulherada incrível, estou acenando toda para elas, já coloquei ali que elas são maravilhosas. Queremos perguntas. Olha, ó, olha aí, Gi, Deixa eu falar. manda pergunta aqui, ó, para essa Gi, mulher maravilhosa A Irene aqui, ó. quer pergunta, Gi. Manda um aí. Isso, Gi. Eu aprendi muito com você. Eu sinto, assim, muitas vezes não é sobre nós, não é sobre o outro, é sobre nós. E eu até conversei com meu marido depois que eu me vejo muito na Gi, tá? Eu me vejo muito nela, assim, tal. Então, me faça uma pergunta que eu vou ter a honra de responder. E se eu não souber, depois eu vou perguntar para você me ajudar daí. Porque a Gi realmente é uma mulher muito abençoada, uma mulher que tem muito, né, a nos Muito a a compartilhar, nos lapidar ensinar, e nos lapidar. a lapidar e também o apoio dela, o incentivo, né? Ela a também maneira tem como esse ela propósito de propósito impulsionar, muito, de muito. multiplicar, E de de motivar, motivar, de te encorajar. Quando eu conheci a Gi, eu não falava, achava que nada era para mim. E ela me transformou. Deus me transformou. Você vê, gente, mas Deus ela foi um multiplicando o instrumento. talento dela. Ela tinha um Sim, talento. Ela tem um talento. talento. E o talento dela está sendo multiplicado em outras Sim. mulheres. Exatamente. E você veja que não existe inveja, ciúmes. Não. Cada uma tem a sua posição, cada uma tem o seu movimento, cada uma se dá muito bem e certo dentro daquilo. Né? E é sobre isto, é trazer isto para as nossas mulheres sem rivalidade, sem a inveja, sem os ciúmes. Né? Não vamos ser peninas. Falamos sobre Ana e Penina esses Não dias aí, né? vamos Ju? falar, e eu já fiquei Nesse com a livro Penina. aqui tem a história de Ana. Isso, A- é que a- Penina não é um bom exemplo. Ana sim, Mas Penina Ana, não. sim. Mas você Já viu que quando falamos ela de- entregou Ana, quando literalmente ela entregou o desejo dela, o coração dela para Deus, Deus agiu. Deus agiu
o filho dela foi algo que foi usado... Você vê a continuação. Exatamente. Né? Nossa, a Ana é uma história inspiradora. Muito, A Josi Correia, que é a coordenadora comigo nesse projeto, ela falou sobre Ana, e ontem era aniversário dela, e ela falou de novo que, como Ana, nós temos que entregar a nossa vontade, o nosso desejo para Deus. A Deus. Voltando ali que você estava falando, né? Se a gente crê que Deus tem um propósito para cada um de nós, Deus ele não faz acepção de filhos. Não. Ele tem, para cada um, Deus tem algo. Então, a gente não precisa se preocupar, esquentar a cabeça, né, causar confusão. Não, porque o que tem para cada um, quando você está nele, vai acontecer. E é sempre assim, ele sempre surpreende. Né, como você falou, Ana entregou e olha só, ele entrega muito mais do que o que a gente pensa. E eles, no momento da intensidade com que ela orou, exatamente. Porque às vezes nós falamos meio que superficialmente na nossa vontade, nosso desejo. A gente fala, eu quero, Deus, eu acredito em você. Mas esse acredito em você está aqui da boca para fora. Isto. Você viu que o momento em que ela... Imagina, a pessoa lá achou até que ela estava bêbada. E quando a gente está com o Espírito Santo, a gente fica embebedecida mesmo. Sim. A gente fica assim, aquele arrepio, aquela emoção. Uhum. Então, naquele momento que o Espírito Santo está agindo sobre nós, a gente também demonstra. Tá aí, ó. Você vê que é o Espírito Santo que veio trazer essa palavra agora para mim. Que você já notou que quando você tem um relacionamento com Deus, as pessoas começam a te olhar e falam assim, nossa, você está diferente. Você é diferente das outras pessoas. Porque você começa a se preocupar, sim, da maneira como você vai agir, da maneira como você vai falar. Exatamente. E como você vai fazer as coisas. Quando você faz do seu jeito, você faz do seu coração, você faz de qualquer jeito. Isso. E quando você tem Deus no seu coração, você faz diferente. E as pessoas notam. Notam. Né? Você falou sobre a questão da inveja... olhar para as mulheres com o olhar de Deus, falar assim, ai, Deus, ela tá tão bonita, eu queria ser que nem ela, sabe, assim, tipo, não, Deus nos olha com a mesma, ela é bonita, mas eu também sou bonita. Eu também sou. É isso. Todas nós temos algo. Deus nos fez. A nossa essência, né? A essência de cada uma. E refrisando, como a Josi falou, desde o início, nós somos mulheres reais, nós temos dores, nós temos problema, não é fácil. Não é fácil começar a correr, não é fácil começar a empreender, não é fácil o dia a dia como mãe, levar os filhos para a escola. Gente, não é fácil. Eu fui numa comunidade junto de mulheres, que tem um grupo de mulheres que costura, elas costuram junto, vendem junto, depois divide o dinheiro, é um projeto lindo também, com a Romilda lá, eu fui lá falar com elas, eu falei assim, de repente vocês estão me vendo aqui de casaco vermelho, que eu adoro vermelho, a minha paleta? A minha paleta ali, não é nem paleta, eu gosto do vermelho, eu gosto. Né? E daí eu falei assim, vocês estão me vendo aqui na frente, vocês vão dizer, é fácil. Gente, eu vou contar a minha história para vocês. Eu fiquei viúva cedo, com 2 crianças, eu levava na creche, era fralda de tecido. Toda a responsabilidade. Eu falei assim, eu tô falando aqui para vocês como conhecedora de causa. Sim. Porque, desculpa, muita propriedade para falar. Na internet tem pessoas que nem viveu. Não. Faz isso que é fácil. Sim. Faz isto, mas aí ela tem uma equipe que paga para ela milhões para ela ter aquele corpo, aquele cabelo, aquele passando pela menopausa e falando sobre todos os tratamentos que você pode fazer, mas procura uma médica na rede particular, R$800 mil. Os exames, R$400. Sim. O suplemento, R$800, 30 dias. E aí, meu amor, como é que você... Não vai passar bem pela menopausa. Vai, né? Oxi! Aí... Agora, vamos falar com nós, mulheres reais? Sim. Eu não tenho como pagar nada disso. De madrugada, porque não dá para fazer durante o dia, que o exercício ajuda na menopausa. Sim. Né? Sim, principalmente. Exato. Precisa. Se você não tem um bom plano de saúde, ou mesmo que tenha... Também tem que ir no médico, tem que comprar o remédio que a gente já não vai comprar no valor daquele que você acabou de dizer. Exato. Então, cuidar muito com quem está te influenciando nas redes sociais. Quando você for
espelhar alguém, modelar alguém, Isto. procure conhecer a história Daquela daquela mulher pessoa. real. Porque, de repente, você está modelando algo irreal. Sim. Você está modelando algo que aquela pessoa só estava te mostrando o resultado ou coisa que talvez ela acha que dê certo. Ela nem viveu. Então, procure saber. Eu já falei isso muito para os meus alunos. Falei assim, eu dava aula de gestão de pessoas, porque eu sou contadora, trabalhei em contabilidade no departamento pessoal 12 anos. Nossa. Né? Sim. E daí eu falei assim, você vai numa empresa, numa função. Você fica lá, meu Deus, tomara que eles me contratem, não é isso? Sim. Você procurou conhecer a empresa para ver se ela serve para você também? Porque muitas vezes você quer o emprego e saber se você serve para aquele emprego. Mas aquela empresa também tem que te servir. Porque é o Exatamente. lugar onde você vai passar o maior do seu tempo. Você consegue um emprego e depois você fica martirizando no dia a dia, num lugar, porque aquela empresa não tem os mesmos valores que você. É. Então, tem que conhecer a empresa. Então, a mesma coisa, você vai numa palestra, aquele palestrante, ele está te falando algo que é concebível, que você realmente pode praticar? Ou você tá indo só na moda, porque tá todo mundo indo, Exatamente. aí você quer também. Exatamente. Aí você não vai pelo conteúdo, pelo valor, pela essência. Você tá só no superficial. Tá Exato. todo mundo fazendo, vou fazer também. Exato. É verdade. A Gia ainda não mandou pergunta, não. Não. Ou tá lá embaixo e eu não vi. mandou Ah, ali, ó. mandou sim. Ai, Jesus. Cheguei agora, meu Deus, estou ficando vermelha aqui. Até todo parece. Mundo, Né? todo mundo talentosos, ou os bloqueios servem de trampolim para a verdade e transformação. A verdadeira Todas, transformação. todas muito talentosas, os bloqueios servem de trampolins para a verdadeira transformação. Aí a Jéssica escreveu assim: o brilho dele é diferente. Nós observamos com os olhos dele. Amém. Ai, que E a delícia. Perfeito Eventos entrou. Ah, então o Silvio está nos assistindo. É incrível, assim. Às vezes a gente está sozinho lá em casa e eu falo assim, sabe, amor? A gente pede as coisas para Deus e a hora que a gente recebe, muitas vezes a gente não se vê que surpreende, a né? gente se surpreende de uma forma tremenda, né? E eu sempre falava para Deus me mandar alguém humorado, alguém que fosse muito parceiro. Ele é extremamente parceiro. Então, ore pela pessoa que você quer do seu lado. Porque Deus me mandou... eu não estou falando da boca para fora. Porque é muito fácil vir aqui falar só da parte boa. Existem as partes ruins, sim. Mas nós estamos vivendo um momento, assim, extraordinário. As minhas filhas, os meus netos, os meus amigos que conhecem o Silvio... sabe que eu estou falando uma grande verdade. É um ser humano incrível. Problema tem, mas ele é mais solução e mais companheirismo, mais pessoa boa do que qualquer outra coisa. E olha a nossa história, você conhece. Mas, assim, rapidamente, nós estamos juntos há 13 anos e meio agora. Mas nós nos identificamos que nós já estivemos em diversos lugares, no mesmo dia, no mesmo instante, no mesmo situação, e a gente não se viu. Olha só que Aí eu te incrível. pergunto, se isso estivesse passando num filme, ia dizer era coisa de filme. Como que eles não lembram? A gente não lembra. Teve um dia que levei ele num lugar, eu cheguei assim, a pessoa falou, o que vocês dois estão fazendo junto? Eu falei, porque você conhece ele? Ele falou, imagina, eu conheço o Silvio desde a infância. Eu, como assim? E era meu amigo. Olha E a só. gente não tinha se encontrado. Por quê? Deus preparou nós dois um para o dois. outro. Porque ele é uma pessoa boa, ele é espirituosa, ele é bom, ele é companheiro. Eu falo que ele diz, amor, você é bobo. Ele fala, você está me chamando de bobo de novo. Eu falei, não é nesse sentido, amor, é que você é bom demais. Mas é o jeito dele, eu dele. já desisti. Já entendeu, né? Já entendi que a entrega dele é mais do que... É mais. Exato. E Deus sempre está abençoando muito ele e vocês. Amém. Inclusive, é até sobre isso que eu queria falar um Aqui a pouquinho. pergunta ali, ó. Temos pergunta. O que você... A Gi está perguntando aqui, ó. O que você vê agora que não via antes com relação à vida espiritual? Nossa. Bom, meus olhos encheram de lágrimas. Tá aqui, de emoção de verdade. A paz, A paz. eu não via.
eu achava que eu era potente, eu era arrogante, eu ainda sou um pouquinho, estou trabalhando nisso, que aqui é mulher real. Isso né? aí, a gente tem que... Eu falo todos os dias para o meu marido, para amigas, falo, olha, se vocês observarem, me chama. Mas eu tenho ficado atenta a essa minha arrogância. Eu era muito arrogante. Eu era autossuficiente. E esses dias houve essa pergunta num encontro e eu respondi, a pergunta não era para mim, era para uma pessoa, e eu estava na mesa com mais 2 mulheres, e eu falei, se eu fosse responder essa pergunta, eu ia dizer assim, eu não sou autossuficiente. Você entendeu? Porque antes eu achava que eu era autossuficiente. Então, hoje, conhecendo Deus, eu digo literalmente, sem medo, sem vergonha de ser julgada em nada, eu não sou autossuficiente. Deus quer que nós sejamos pessoas... aquilo que você falou anteriormente, uma equipe, um time, Isso. juntas, Unidade. olhando com o olhar dele, cuidando dos outros, pensando no amor, na verdade. Então, assim, o que eu vejo hoje, que eu não via antes, é a paz de, ufa, eu preciso de ajuda, eu preciso estar com outras pessoas, eu não preciso fazer só para mim, eu tenho que fazer por outro, eu estarei fazendo por mim. E sempre assim, eu estou fazendo para Deus. Eu trabalho com personalizados e eu falo com os meus funcionários. E todos eles são cristãos. Eu pedi para Deus que eu queria uma equipe cristãos, né? E eu tive pessoas que não eram e eu continuo gostando das pessoas e tudo, mas era mais difícil. E hoje, lá no dia a dia, na correria tal, aí um grita de lá, olhos de Deus, o outro fala assim, lembra que é para Deus, entendeu? Isso é muito... Isso, Gi, eu não tinha na minha empresa antes. Não tinha. Olha só. Entendeu? Não tinha. Tem 12 anos na minha empresa, eu não tinha isso antes. Os meus colaboradores gritando, olhos de Deus, faz para Deus. Eu falei assim, não importa quem vai receber esse produto. Lembre-se que isso aqui é para Deus. Sim. Então, essa a minha resposta. É a paz, tirei um pouco essa arrogância que eu estou trabalhando e saber que eu não sou autossuficiente. E que eu dependo dele para que as coisas aconteçam no tempo dele, não no meu. Deus nos fez para ele. Isso Exato. é algo que a gente precisa entender, que nossa vida é sobre ele, é para ele, tudo é dele. Então, quando você falou da paz, isso fala, né? O nosso coração, o espírito estremece. Porque a Bíblia fala sobre a paz que excede todo o entendimento. Que mesmo as dificuldades, mesmo as situações, com Ele te dá essa paz, essa confiança, que é Ele que resolve, que não vem de nós mesmos. E a gente reconhecer as nossas falhas. Porque, infelizmente, né, quando o pecado entrou no mundo, né, Deus não nos fez Adão e Eva lá no início, né? Mas com a queda, né, com o pecado, infelizmente esses sentimentos faz parte, né? E a gente luta com eles. A Bíblia fala sobre uma guerra entre a carne e o espírito. Né? E é diária, porque os sentimentos, às vezes no trânsito, alguém passa, você já quer xingar, perder a paciência. Não, a gente precisa sempre desenvolver o caráter de Cristo. E estar atento, né? E estar atento. E nós precisamos conhecer quem nós somos. Não somos perfeitas e temos sentimentos, sim, que são ruins. E a gente precisa assumir e entregar para Deus. Muda isso em mim. Eu não quero ser assim. Eu não quero sentir ciúmes. Já que ela falou, vou entregar o meu. Sou muito ciumenta. Muito ciumenta, assim, de tudo. Tenho ciúmes, mas de relacionamento, assim. Mas isso não é meu. Deus não me fez ciumenta. Não preciso ter ciúmes de nada, de ninguém. Então, a gente precisa reconhecer as nossas falhas e buscar a cura, né? E buscar nele, né? Nele, porque é Ele que nos molda, é Ele que nos forja. Então, é incrível. Realmente, a gente vê a diferença daquele que busca, daquele que não, porque aí a gente fica preso naquilo de que eu sei, eu posso, eu consigo. Eu lembrei de uma coisa agora, que a Gi perguntou ali o que mudou, né? E eu me lembro assim que eu sou muito de olhar nos olhos das pessoas. Só que muitas vezes eu olhava para os teus olhos assim, eu meio que tirava, porque eu meio que julgava. Julgava tudo, assim. Por que ela agiu desse jeito? Por que ela virou desse jeito? Eu acho, sabe? Julgava o tempo todo.
Nossa, eu tenho notado ultimamente que isso foi aquebrantado. Mas já diminuiu, eu posso dizer até que 90%. Porque hoje eu olho nos teus olhos, olho no teu, eu vejo uma beleza que às vezes não é uma beleza externa, mas uma beleza interna. E ontem, no estudo bíblico, o pastor falou isso. Às vezes uma pessoa faz um negócio com você, mas você não sabe o que ele está passando. E antes eu não refletia nisso. É isso. Sabe? Eu não refletia nisso. Então, depois desse relacionamento com Deus, dessa comunhão, desse movimento que Deus está multiplicando. Isso que é um talento que Deus está multiplicando em mim. Sim. Certo? Sim. Eu olhava nos teus olhos, mas olha a multiplicação dele em mim. É olhar nos teus olhos e entender que, de repente, você teve aquela ação, aquele né? Porque você está passando por alguma coisa e a gente não sabe. Exatamente. Muitas vezes a gente está sorrindo por fora e por dentro nós estamos tendo problemas financeiros, problemas de saúde, problemas... Relacionamentos. Exatamente. Então, isso, Gi, é mais uma resposta que me veio depois que você falou aí, eu refleti, de que olhar nos seus olhos e não te julgar tanto como eu julgava. Porque eu julgava literal, tudo. Nossa, eu fazia assim, sabe aquele scanner que faz... Eu fazia. Aí eu olho para você... Eu escolho ver tua beleza externa. Sim. E se, de repente, de um gesto teu, eu esqueço a beleza externa e olho e falo assim, Senhor, ela pode estar passando. Né? A Bíblia fala sobre a gente desenvolver o caráter de Cristo. Acho que alguém fez um comentário. O caráter de Cristo. Ou seja, porque o nosso caráter, ele é falho. Então, por isso, desenvolver o caráter de Cristo, que é completamente diferente, né? A Gi colocou, Deus resiste aos orgulhosos, e a paz é considerada um fruto do Espírito Santo. Uau. Isso aí. E a Jéssica tá me fazendo chorar aqui. Nós não somos, nós estamos porque tudo é um processo para aprender que somos a imagem e semelhança de Deus. Exatamente. Amém. Maravilhoso. E cada dia com ele é diferente, né? Cada dia a gente aprende mais. Em todo momento, quando a gente desenvolve esse olhar, a gente consegue ver todas as circunstâncias, né? Todo durante o dia, assim. Cada pessoa que você encontra, cada situação que você passa, você consegue agir diferente e vem essa paz. E hoje a gente vê as pessoas, elas buscam essa paz, mas aí elas procuram em lugares errados. Pessoas erradas, ambientes aquilo que nós falamos antes. Procure ver quem é a pessoa que está falando aquilo para você. Exato. Esses dias, a minha irmã mora lá em Itapoá, e eu estive com ela lá, e ela falou assim para mim que ela viu uma pastora fazer um comentário, e ela foi procurar na Bíblia, aquilo não estava na Bíblia. Daí eu falei assim, você observou isso porque você foi lá buscar, e ela falou que tinha lá uns 80 comentários, agradecendo, só que ninguém foi questionar ela. Foi questionar ela. E, de repente, ela não fez aquele propositalmente, porque foi algo que ela estava sentindo naquele momento, e ela deu a opinião dela, mas não estava condigente com o que estava escrito na Bíblia. Então, muitas vezes, não só na palavra de Deus, na sabedoria, mas em outras coisas. Em tudo. Vamos na saúde. Saber. É a coisa do a fake, informação, né? fake news. A informação pode ser uma fake news. E voltando, Josi, na questão real aqui para nossas mulheres, que muitas estão vendo agora, outras vão ver depois. Isto. Sempre lembrando que não é fácil para ninguém, mas como nas mulheres da Bíblia, Deus teve propósito. Deus também tem propósito para nossas vidas. Sim. Então, é acreditar. No início é difícil, no início você fala assim, acho que isso é balela, né? Não vou perder meu tempo. Não vou perder meu tempo, mas depois que você experimenta e que você percebe que literalmente Deus está contigo no tempo todo, é você permitir, igual você falou antes, né, estar disponível, ele age em nós e nós, consequentemente, nós replicamos isso na vida de outras pessoas. Ela falou assim, a gente vira um espelho de Deus, né? Sim. Né? A gente fala assim, o que Jesus faria com isso que eu estou fazendo agora? Então, procurar fazer. É difícil, mas vamos. É mulheres reais. Exatamente. Trazendo cada vez mais, falar, olha aqui. E olha a mulher, a Mirtes, amo escutar a Irene.
E você também, minha amiga. Ah, minha maravilhosa. Olha, vocês estão deixando aqui. Acho que até eu vou chorar hoje, hein, com todas vocês. A Gi tinha colocado lá. Somos filhas dele. A essência dele é perfeita. Amém. Tem que fazer todo mundo. A gente tem que tomar um café. Vamos combinar aí, gente. Não precisa ser exatamente no final do mês. Vamos fazer aí metade de agosto. Hein? Mirtes e Irene, e Gi, Josiane e Jéssica, essa mulherada. Vamos pensar. Josi, me veio no meu coração algo que eu fiquei com vontade de falar agora, que é bem propício ao nosso momento aqui de Mulheres Reais, né? Tanto está escrito na Bíblia quantas Depois eu ações leio o que a Gi colocou ali, então. A Gi colocou. Volta então aqui. eu vou convidar todas as mulheres que estão assistindo agora e vão assistir depois sobre trazer assim, aqui somos mulheres reais, mas eu vou levar lá para a época em que Jesus esteve aqui com a gente como ser humano. Tem uma passagem lá que ele morreu lá, que ele ressuscitou o Lázaro. Isso, o Lázaro. Então, tem muitas coisas que Deus deixa para nós fazermos. Porque seria tão fácil ele chegar ali na frente do túmulo, ali, ele só falar assim, pedra, arreda ali e ressuscitar. A parte de ressuscitar, os que estavam ali não iam conseguir fazer, certo? Só ele podia fazer. Mas o que Deus viu? Tirar a pedra era algo que nós podíamos fazer, os homens estavam ali. E agora vocês falando aqui, né? Porque às vezes as pessoas falam assim que tem uma dificuldade de confiar em Deus, mas Deus também dá o livre-arbítrio para nós, de nós fazermos a nossa parte. Sim. Então nós temos que fazer. E só a parte que ele quer que a gente faça é acreditar. Acreditar. Exatamente. Você entendeu? Então, como na época lá de Lázaro, ele só quer que a gente tire a pedra, que a gente acredita que ele vai fazer o milagre. Exatamente. Certo? Então, ele poderia ter dito, pedra, arreda, e a pedra arredaria. Mas ele falou para as pessoas, vão lá e tira a pedra. É isso. Certo? Então, o convite é esse, mulheres reais. Nós sabemos que Deus faz o milagre, mas ele também quer que nós façamos a nossa parte. Sim, claro. E a nossa parte é acreditar. E nessa época mesmo, pode notar que todos os milagres Jesus perguntava, você quer? Ele sabia que o cara queria enxergar. Ele sabia que o cara queria andar. Ele sabia tudo isso, que queria ressuscitar, que ela queria. Ele sabia. Era só dizer assim, não. Ele perguntava, você quer? Sim. Aí a pessoa tinha que dizer, eu quero. Então você tem que dizer, eu quero. Quero. É exatamente isso. E a Jéssica... Lê ali, Mo, o que a Gé colocou ali, ó. Vai lá. Você quer? Vou pôr aqui bem aqui, ó. Vai lá. Lê aqui, ó, bem pertinho. Eu com meu rosto todo... Não, tá aparecendo. Tá linda. Quando falamos que somos arrogantes, nós pegamos as mentiras que Satanás colocou como um rótulo. Podemos estar arrogantes, porque talvez lá na nossa raiz algo aconteceu. Verdade. Mas ele cura. Exatamente isso. Deus cura todas as coisas. É o inimigo que tenta roubar a nossa essência, o nosso caráter. Olha como ela deve ser terapeuta, eu acho, porque... A Jéssica é prof. Ah, então Jéssica, você falou algo assim, de verdade, é o que aconteceu comigo. Porque essa parte de eu ser arrogante, que eu era... Não é mais. Não sou mais... É exatamente o que você acabou de dizer. O que você disse? Algo que aconteceu lá atrás. Então, lá atrás, como eu trabalhava na roça, eu tinha que trabalhar na roça, depois ir para a escola. Eu apanhava muito da minha mãe, que na época os pais batiam muito na gente e tudo. Então, daí eu me casei, fiquei viúva cedo com 2 crianças. Era uma coisa de defesa. Eu queria fazer, aquilo tinha que acontecer. Eu pensava assim, se eu não fizer, isso não vai acontecer e eu preciso disso. E isso me tornou. Então, foi consequência do que me aconteceu lá atrás, uma somatória de coisas. Ela, como prof, ela tem esse quê de terapeuta, de entendimento, e é exatamente o que ela falou. Exatamente. Hoje eu me tornei, quer dizer, todos nós, né, nos tornamos o resultado daquilo que a gente viveu, do que a gente sofreu e tudo mais. Por isso que nós temos que buscar ajuda, exatamente. né?
o que você falou, temos que nos conhecer, saber que a gente tem essa questão, buscar ajuda, principalmente. E assumir, porque as pessoas, elas têm vergonha de assumir algo. Mas, assim, não é... A gente tem que dizer, realmente, eu sou assim, mas eu não quero ser assim. E entender que sempre é por alguma circunstância, algo que foi colocado, que não veio de Deus. Olá, Deus nos fez perfeitos. A Mertz colocou que ama vocês, lindas, que ama nós. Eu topo, sim, Irene. Olha aí, ó, tá vendo? Olha aí, ó. Você vai fazer um sorteio? Não, né? Não, esse é um versículo pra gente ler no final. Aqui, que legal. É um versículo bíblico que eu sempre trago na sexta-feira para que a gente tire daqui um papelzinho. Nossa, e você lê se você fosse fazer sorteio, se você pensar num sorteio futuramente, eu vou querer deixar o livro no Claro, secreto pra você sortear. com certeza. Pelo Podemos, menos aí uns não, 5 podemos aí pra sortear você. na sexta-feira para as Podemos. meninas. Então, vamos movimentar. Vamos pra que movimentar. Eu as vou fazer um pessoas vídeo conheçam depois. esse movimento. Isto. E você sorteia esse Tá. livro para que mais mulheres Mais leiam mulheres. e multiplique para que outras Sim. mulheres conheçam as mulheres da Sim. Bíblia e história de mulheres reais também. Isso aí. Sim, com bom? certeza, com certeza. Será um prazer. Obrigado, Irene. Você realmente é uma mulher maravilhosa. Olha aí, ó. E porque é esse o propósito, né? Temos alguma coisinha a mais da Esther? Quer falar mais um pouquinho sobre o secreto? Então, do No Secreto, nós vamos ter 4 livros. Esse é o Tá. primeiro, o segundo vai ser dia 30 de agosto, nós vamos lançar. Nós estamos estudando todas as mulheres da Bíblia, Tá. juntando a história da mulher da Bíblia com a história de mulheres reais. E esse movimento é para que você vá até a Bíblia através das mulheres da Bíblia. Porque como eu citei aqui Jeremias, citei Daniel, nós não estamos falando só das mulheres, mas as mulheres é a porta para que você se sinta mais à vontade de saber que foi uma mulher que teve a força e a fé. Exato. E que Deus teve propósito para elas e Deus tem propósito para as nossas Para que as vidas. nossas mulheres maravilhosas não desistam. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes realmente não é fácil. Vida de mulher não é fácil mesmo, mas não desistir, se colocar ali à frente com o nosso Pai Todo-Poderoso e pedir tanta força. Temos mulheres, mães atípicas também. Sim. É um projeto lindo que a gente também tem aí com outras mulheres e a gente precisa cada vez mais também apoiar e falar com essas mulheres, que eu não gosto de chamar elas de mães, mas sim mulheres mães que também passam por muitas situações com seus filhos. Lembrando também, mulheres, que agora, hoje é dia 1º de agosto, e é algo que eu também trago muito aqui no programa, e peço até aqui a autorização para falar um pouquinho, que nós temos a questão do feminicídio. Então, começa agora o Agosto Lilás, que é um mês de conscientização do controle, né, contra a violência contra a mulher. Teve um fato muito recente aí de um atleta, né, ex-atleta que bateu na moça ali, mais de 60 socos nessa mulher. Então, são situações que a gente não gostaria de estar passando, falando. Então, é sobre isso também, né? Então, trazer toda essa questão aí da Bíblia e a conscientização contra a violência, que começa agora, esse mês aí de agosto, o Agosto Lilás, que é onde todas nós mulheres temos que apoiar muito outras mulheres. A Jéssica deixou mais um outro texto aqui para a gente ler. E olha que já chegou aqui no finalzinho, hein? Então, você lê e a gente se despede. São raízes profundas, uma defesa, algo para ninguém machucar mesmo. Mas o Pai cura, ele arranca, porque essa não é a nossa essência. É isso aí. Então, já para finalizar aqui, só de Esther, uma passagem que eu gosto, quer pôr mais para trás ali, que diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Uau. Então, para todas as mulheres, né? Quem sabe não foi para este tempo que o Senhor está te chamando. Como a Irene falou, acredite, chame Ele, né, para caminhar com você e veja toda a transformação que o Senhor pode fazer e já está fazendo na nossa e na vida de vocês. Mulheres, obrigada por todas Muito vocês bem. que entraram na nossa live, pela participação de hoje. Foi incrível, como toda sexta-feira. Só tenho a agradecer a todas vocês. Um bom final de semana a todos aí, uma boa sexta-feira.